tudo belezinha com vocês? Espero que esteja tudo legal, certo? Antes de iniciar nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu. Todo mundo coloca junto as mãos e vamos fazer uma oração bem legal, certo? Pedir por tudo e por todos. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Papai do céu, protege todas essas criancinhas e essas famílias que estão vendo esse vídeo agora. Livra a gente dessa pandemia e de todo o mal que assola o mundo, para que a gente possa voltar logo com segurança para a nossa escola. Amém. Agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 323. Tem assim, meios de comunicação. O que é meios de comunicação? Meios de comunicação são os meios que a gente usa para nos comunicar com pessoas perto ou com pessoas longe. Por exemplo, agora para eu poder me comunicar com vocês, eu estou usando um celular. Já vocês aí, tem gente que está usando um celular, um tablet, um computador. Todo mundo tem um meio de comunicação para poder ouvir tia Camila, não é isso? Estamos acostumados a nos comunicar com outras pessoas quase que o tempo todo, por meio da fala, da escrita, de gestos e etc. Também podemos utilizar objetos, aparelhos e outros recursos tecnológicos para isso. O telefone, o rádio, os livros, as cartas, os telegramas, os jornais, as revistas, a televisão, a internet e o cinema são o que chamamos de meios de comunicação. Os meios de comunicação podem ser orais, que a gente fala, escritos, visuais, que a gente vê, ou até sensoriais. O que é sensorial? É o que a gente sente. Por exemplo, as pessoas que não enxergam, os cegos, eles têm uma língua chamada braille, um meio de se comunicar chamado braille, que é umas bolinhas que geralmente tem em caixa de remédio. Sensorial, eles vão sentindo as bolinhas e vão lendo aquelas bolinhas, que é o alfabeto deles. Isto é, que funciona por meio do tato. As pessoas que têm deficiência auditiva podem se comunicar por meio da linguagem de sinais, que é a Libras. Olha o meu nome em Libras. De novo, C-A-M-I-L-A. E as pessoas com deficiência visual conseguem ler graças ao braille, a linguagem que possibilita a leitura por meio do tato, foi o que Tia acabou de falar. A carta, o telegrama, as revistas, os jornais, os livros e os e-mails são exemplos de comunicação escrita. Telegrama e carta são meios de comunicação que a gente usava mais antigamente. Quem aí gosta de escrever cartas? Hoje em dia a gente usa mais o telefone, não é isso? As redes sociais para se comunicar. E a gente deixou também do contato físico, do abraço, mesmo antes da pandemia. E só vivia, às vezes a gente é vizinho do nosso melhor amigo. Ao invés de a gente ir lá brincar, a gente liga. Fulano, não, a gente não pode deixar também que esses meios eletrônicos invadam a nossa vida, para que a gente não viva o mundo, não veja o colorido. Tem criança que pega o telefone o tempo todo com o Free Fire, com aqueles outros bloquinhos, que te esqueceu o nome agora, Minecraft, e passa o tempo todo jogando isso. Tá nem aí pra vida. Não usa os meios de comunicação de uma forma correta. Quando conversamos pessoalmente, ao telefone ou ouvirmos rádio,
estamos utilizando a comunicação oral. Já a televisão, o cinema e o teatro são exemplos de comunicação oral e visual. Por meio da televisão, do rádio e da internet, conseguimos ter acesso à notícia em tempo real. Ó, aqui tem uma imagem de uma família, aí assim, aqui tem dizendo: ver televisão é uma maneira de se entreter e manter-se atualizado com as notícias do mundo. Só que as notícias do mundo não estão só na TV hoje, elas estão por meio de muitas coisas, ó. Do telefone, a gente está aqui acessando a internet do nosso telefone e pode acompanhar todas as notícias em tempo real, na hora que acontece. Esse telefone aqui é mais antigo, ó. A gente pegava do gancho, botava no ouvido e discava os números. Ele é mais antigo, ele não é o meio de comunicação atual, porém ainda é utilizado. Os livros além de ser um meio de comunicação ótimo, nós podemos viajar sem sair do lugar. Quando a gente pega um livro que está lendo uma boa história, a gente fecha os olhos e fica se imaginando naquela história. Está viajando, conhece diversos países sem sair do nosso lugar. A carta. Quem aí gosta de enviar carta para alguém que a gente goste? Eu gosto de receber aquelas cartinhas, aqueles bilhetes na escola. É muito fofo, eu guardo todas. A TV, hoje em dia mais moderna, com acesso à internet, que a gente pode ver o YouTube, Netflix, tudo pela TV. As redes sociais, Instagram. Quem gosta do Instagram? Eu gosto do Instagram. Também a gente posta fotos, vê muitas notícias lá, curte muito conteúdo de receita, de entretenimento, é muito legal. O WhatsApp, a rede social de mensagem mais bombada do mundo, que a gente, ó, nossas aulas, por exemplo, ia colocar onde o link é onde? No WhatsApp, para vocês poderem acessar no YouTube. E o Facebook, que veio antes, tinha mais fama do que esses dois aqui, ó. Só que daí apareceu o WhatsApp e apareceu o Instagram e derrubou um pouco o Facebook também. Esses três aqui são redes sociais, mas a gente também consegue ter notícia através deles. Eles também são um meio de comunicação. E a gente tem que ter muito cuidado com o que coloca no Instagram, no WhatsApp e no Facebook. Por quê? Porque tem muitas notícias falsas, chamada fake news. Às vezes, tudo que a gente vê, a gente compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp e compartilha no Instagram, sem checar se a notícia é verdadeira ou falsa. A gente sai compartilhando. E não pode. Fake news é um perigo. E nós temos o rádio. Eu gosto muito de rádio, para ouvir a rádio, para ouvir músicas da rádio. Até hoje eu gosto muito de rádio. Esses são alguns meios de comunicação. Mas tem também o computador, os e-mails que a gente usa, certo? Aí na página 234 ainda tem assim, ó. A internet pode ser acessada por meio de um computador, telefone ou tablet, sendo um dos meios de comunicação mais utilizados hoje em dia. Na internet, temos acesso a todo tipo de informação, por meio de sites de notícia, vídeos e etc. E podemos entrar em contato com diversas pessoas. Por isso, é fundamental saber que nem sempre as informações obtidas ou as pessoas que conhecemos na internet são confiáveis. Cuidado, criancinhas que têm rede social. Ó, a mamãe é que tem que administrar a rede social, porque tá assim de gente malvada no mundo, querendo fazer malvadeza com a gente. E às vezes a gente, ó, acha que é um amigo, mas não é. Assim, devemos sempre checar as fontes das notícias e nunca passar informação pessoais a estranhos. Aí aqui nós temos outra imagem que tem assim: a internet pode ser acessada por meio de tablet. Aí nós temos, ó, agora é sua vez. Sobre os meios de comunicação, você usa, responda as questões. Esse aí vocês vão responder no caderno. Lembrando que no caderno a gente faz cabeçalho, nome, data, tudo bonitinho, tá certo? Aí tem assim, ó. Letra A. Você costuma ler jornais ou revistas? Vocês vão escrever essas perguntinhas A, B e C no caderno e vão responder no caderno. De que programa de televisão você mais gosta?
Você costuma ler livros? Quais você já leu e de qual você mais gostou? Deixa eu dar uma dica para vocês. Um dos primeiros livros que eu li foi O Pequeno Príncipe. Eu sou apaixonada no Pequeno Príncipe. Eu acho que toda criança deveria ler o livro do Pequeno Príncipe. Então, fica aí uma dica. Tem O Pequeno Príncipe para as crianças, para os papais, para as mamães comprarem para vocês lerem. Ler incentiva a gente no pensamento. A gente descobre o mundo sem sair do lugar. Melhora o nosso linguajar, a nossa linguagem. Melhor a gente aprender a escrever, porque a gente vai ficar lendo várias palavrinhas novas. Ler é muito legal. Aí tem atividades. Qual a importância dos meios de comunicação? Por que você acha que os meios de comunicação é importante? Se não existisse meio de comunicação, como era que a gente estava tendo nossas aulas? Não foi porque a gente quis. Nós tivemos que nos adequar ao momento. E o momento agora é de aulas remotas. Eu daqui e vocês daí, infelizmente, certo? Mas se não tivesse os meios de comunicação, como era que a gente ia poder estar trocando essas ideias? Eu lanço a aula, vocês dão um presente no WhatsApp, dão um bom dia, e isso é muito legal. Número 2. Complete as frases com o nome do profissional. Quem é que entrega as correspondências, as cartas? Quem é? Letra B. Apresenta programa das estações de rádio. Quem é aquela pessoa que fica falando lá na rádio para a gente ouvir em casa? Ele é chamado de quê? E quem escreve o jornal? Quem é que escreve o jornal? Quem é que vai saber das notícias? 3. Recorte de jornais e revistas 2 notícias que você gostou e reescreva a manchete delas. Discuta com os colegas os motivos de achá-la importante. Esse número 3 vocês também vão fazer no caderno. Vão fazer esse 1, aí tem assim, é a sua vez, escrever letra A, B e C, ou escrever ou colocar só as respostas. E número 3, vocês, o que é manchete, tia? É um título principal de uma matéria jornalística. Contém as informações principais do texto apresentado e chama a atenção do leitor para o assunto. Por exemplo, a gente tem o jornal, aquele jornal impresso, aí tem assim: nuvem de gafanhotos está chegando ao Brasil. Isso é uma manchete, nos contando que a nuvem de gafanhoto possivelmente poderia vir ao Brasil. É uma notícia. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar 2 notícias, vão colar no caderno embaixo desse número 1 que vocês escreveram e escutem só, vale nota de história. Tia, não estou na escola, só que eu preciso colocar a nota de vocês de acordo com a interação de vocês na aula. Até segunda-feira, eu vou esperar, vejam só, até segunda-feira, nem um dia mais, nem um dia menos. Vocês vão procurar essas 2 manchetes, essas 2 notícias, vão colar no caderno e vão gravar um vídeo me contando essas notícias, tá certo? Não esqueçam, interação é muito importante. Tia tá de olho de quem está participando das aulinhas, tá bom? Vejam o vídeo ao menos 2 vezes para poder entender as coisas direitinho. Um beijo virtual para vocês e até segunda!